noite nós temos o quinto e o sexto dia da criação e a conclusão da criação das coisas aqui na Terra. Nós já pensamos, já vimos que existe primeiramente uma preparação do céu, depois do mar, da terra, e nós vemos já no quarto dia Deus enchendo ou colocando os luminares nos céus. E agora nós vamos ver o Deus tratando do mar, criando todos estes animais. Tudo que existe no mar foram criados no quinto dia. Existem muitas espécies que se conhecem e tantas outras que não se conhecem, grandes e pequenas. Então tudo que existe no mar e também no ar. No quinto dia foi criado os seres que existem na água, como também aqueles que voam. Mas ele fala da terra, versículo 22, enche as águas, os peixes enchem as águas e as aves se multipliquem na terra. Então, este foi o quinto dia. No sexto dia, nós vemos Deus criando os animais na terra, tanto os peixes como as aves e os animais e os seres humanos, eles são chamados de alma vivente. Então, os animais, as aves, os peixes e os homens, eles são diferentes das plantas. Eles não têm, as plantas não têm uma consciência, não têm essa alma vivente que é consciente. Então ela não tem isso. Quando Deus criou, nós não vemos que as plantas foram criadas como alma viventes, mas os peixes, as aves e os animais na terra, como também os homens, eles são assim chamados, almas viventes, almas que vivem. Quando chega no homem, que está também incluído no sexto dia, no mesmo dia que foi criado os animais, existe uma distinção, além dos animais, que o homem foi feito à imagem de Deus. Então, isso os animais não têm. No capítulo 1, nós temos um breve resumo de como Deus criou o homem. Mas no capítulo 2, no versículo 7, e depois do versículo 21 a 23, nós vamos ver os detalhes. O capítulo 2, ele vai se ocupar com o jardim que Deus preparou para colocar o primeiro casal, homem e Eva, Adão e Eva, o homem e a mulher. E também vai gastar um tempo contando e falando dos detalhes de como o homem foi criado, dando a distinção dele dos animais. Mas depois acredito que nós vamos poder pensar juntos sobre estes detalhes que são abismantes, são grandes, existe uma grande diferença entre os homens e os animais, criado os homens à semelhança de Deus. Também, neste primeiro capítulo, e nós vamos ver isto no versículo, principalmente 28, nós vamos ver, como já mencionei, a Bíblia trata e divide, desde a criação do homem. Lendo as Escrituras, vai se perceber que Deus divide desde a criação do homem até o novo céus e a nova terra em eras, ou períodos, ou dispensações. Então,
Eu preparei um pequeno estudo para depois entregar aos irmãos, que vai falar isto. Nós temos, a Bíblia divide todo esse período desde a criação, desde onde nós estamos, até o novo céus e a nova terra, em 7 dispensações ou 7 períodos. E o que é isto? Vamos ler com mais detalhes aqui. Nós vemos que nesses períodos Deus trata com o homem. Deus o responsabiliza para que ele haja através da obediência e sujeição a ele a certas coisas. Então, dá para ver que Gênesis é um livro importante no sentido que nós temos já 5 destas dispensações no livro de Gênesis. Melhor dizendo, nós temos 4, porque a lei está em Êxodo, mas está nos livros de Moisés. Então nós temos este período da inocência, que aparentemente foi curto. Então a inocência é quando o homem não tinha consciência do pecado, não tinha essa natureza. Depois nós temos a consciência, quando o homem tomou consciência de que ele era um pecador. Então começa a partir do capítulo 3 de Gênesis. Depois nós temos um outro período, esse período, e cada período termina com o juízo divino. Esse período da consciência do homem terminou com o juízo dos dias de Noé. A partir de Noé nós temos o governo humano. Então podem ler aqui, vai explicar o que é isto. Depois nós temos as promessas feitas a Abraão. Temos a lei dada por Deus à nação de Israel. E temos a dispensação que nós estamos vivendo na 6ª, que é o período da graça ou da igreja, e resta somente que é o reino, o milênio. Também a Bíblia fala de alianças. Não é muito difícil entender o que é uma aliança. Deus, ele fazendo alianças com o homem. Nós temos na Bíblia 8 alianças. E das 8, das 8, 4 também estão em Gênesis. Então, uma aliança é onde Deus se responsabiliza de fazer algo, tratando com um homem, tratando com uma nação, tratando com o mundo, tratando com uma dinastia, como foi, por exemplo, com Davi. Então, tudo isso vai estar aqui, mas, então, nós temos a aliança do Éden, que está em Gênesis, capítulo 2. Depois nós temos a aliança com Adão, depois da queda. Temos a aliança com Noé. Deus fez uma aliança com Abraão. Tem a aliança mosaica, ligado com a nação de Israel. Tem uma aliança também da terra prometida para Israel. A aliança com Davi, da onde veio Cristo, foi uma aliança que Deus fez. E nós estamos vivendo na nova aliança. Existe a nova aliança, então são 8. Então depois os irmãos podem ler em casa com calma. É um assunto interessante, é bom saber, porque, sabe, o mundo religioso, é por isso que eles fazem uma confusão, aplicam doutrinas que pertencem a uma dispensação, a outra. O que é para a igreja, o que era para Israel, eles aplicam à igreja, o que é para a igreja, eles usam para Israel. Os juízos também, trono branco, o juízo das nações, o tribunal de Cristo, o juízo do trono branco, eles misturam tudo. Aí não tem como se entender, né? Porque são coisas totalmente distintas. A mesma coisa são, isso aqui é bom ler, tem as referências dos versículos, é só olhar, não é uma linguagem difícil, então acredito que vai ser útil. Então, por exemplo, nós aqui já temos a primeira dispensação, a do Éden.
Deus responsabiliza o homem de certas coisas. Por exemplo, é para ele dominar, versículo 26, para ele ter domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Nós vemos que o homem falhou, porque um réptil convenceu o homem que Deus mentiu para eles. Então, já vemos a primeira falha. A outra coisa, Deus, vamos ver no capítulo 2, que Deus disse que não era para comer daquela árvore proibida. Esta é algumas coisas que Deus fazia parte desta primeira dispensação. Nós temos também, versículo 27, outras coisas. Enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes. Nós temos também a alimentação deles, o que deveria ser, que Deus mudou depois, nos dias de Noé. Então, essas coisas acredito que, lendo ali e estudando as Escrituras, vão entender do que se trata. Eu acredito que de introdução seria isto. Vamos aproveitar o nosso tempo. Se algum irmão quer dizer alguma coisa geral sobre isto, se não, vamos começar versículos 20 a 23, onde nós temos os peixes, as baleias, temos as águas sendo enchidas, como também temos os céus com estas aves. E depois vamos passar para o 6º dia. E que Deus nos ajude a tirar o máximo de proveito. Na criação de Deus, pensando na criação, tudo que Deus fez foi perfeito. Porque nós temos pensado que o homem pode fazer alguma coisa, mas que já foi dado por Deus para ele transformar em alguma coisa. Mas ainda quando o homem faz, é algo falho, porque precisa de ajustes, de consertos, de, como se diz, aperfeiçoamento. Mas nós vemos que o que Deus fez foi perfeito. Não tem falha. Em todas as áreas que Ele fez, foi tudo perfeito. O homem sempre faz. Existiu, por exemplo, um carro que ainda roda por aí, chamado Ômega, né? Ômega. Todos sabem, a palavra ômega é a última palavra grega, significando que depois dele não tem outro. Cadê o ômega? O ômega já foi substituído por outros, né? Então, como você tem dito, Deus não precisa voltar para lançar a segunda linha, né? Normalmente os carros, por exemplo, todos os anos eles estão sofrendo mudanças, já sai o outro novo, porque sempre o homem ele está em desenvolvimento, ele está em crescimento. Nesse sentido, o homem está evoluindo. Então, nesse sentido, existe a evolução. Não a evolução que é contada nas escolas, né? Mas Deus não tem isto aí. Deus, ele até pode ter um sentido de evolução naquilo que ele entrega para o homem sobre os ensinamentos, né? Ele vai evoluindo, mas é segundo o conhecimento do homem. Por exemplo, nós vemos isto quando ele quis revelar o plano de salvação. Ele não chegou e já o homem pecou no jardim, o seu filho já veio aqui, já tomou a forma humana, porque era uma coisa... Ele foi desenhando para nós, né? Mas não é Deus que está evoluindo, é o conhecimento. Deus trabalha passo a passo com o homem. Então, na criação não existe uma evolução de Deus. Deus fez, está feito. Tem alguma coisa que Deus falou, em Gênesis, né? Deus falou e Deus mandou. E alguém pode perguntar como, onde e quando. Aconteceu isso? Como, onde e quando? Hebreus 11:3 explica. Foi citado já no sábado passado, né?
Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, a fé se apoia, acredita naquilo que Deus falou, naquilo que Deus mandou. E lemos em Salmos também 33 e 9, o salmista falando aqui, porque falou, Deus falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Então são palavras que garantem, né, que o crente pode ficar descansado na palavra de Deus. Sim. Existem várias citações, né? Vários homens de Deus se referindo mesmo, sendo um assunto, por exemplo, profecias, Isaías cita a criação. Né? E outras passagens, Pedro, né, diz que o mundo estava submergido na água. E essa água está aí ainda. Então Deus usou o mesmo elemento que já estava aí. Como um dia vai destruir agora a terra com fogo. Ele vai, já está pronto. Este versículo 20, e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, ou uma outra tradução, seres vivos, né? Seres viventes, né? Sim. Essa alma aqui não é a alma que o homem tem, né? Está falando de seres, né? O homem ele tem o espírito, algo que eles não têm. A questão da alma, que dá conhecimento das coisas físicas, porque o corpo ele é usado pela alma para aproveitar das coisas físicas. Então, nesse sentido, o homem é igual com o animal. Por isso que Eclesiastes, né, ele disse, morre o animal, morre o homem. Os dois vão para o mesmo lugar. Mas Eclesiastes está falando acontecimento debaixo do sol, né? Não está falando na eternidade. Tem um versículo que ele vai um pouquinho mais além, ele disse, o corpo volta ao pó, né, da onde veio, mas o espírito volta a Deus, que o deu. Então o homem, o corpo volta para o pó, mas o espírito e a alma vai para Deus. A alma dos animais deixam de existir na hora da morte. Eles não vão para nenhum lugar. É diferente do ser humano. Nós vemos no capítulo 2 que Deus, tem os detalhes ali, Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, nesse momento em que Deus soprou o fôlego, Deus soprou um fôlego de vida, Deus também criou no homem um espírito. Não é o Espírito Santo, não é um espírito de Deus. Ele criou mesmo um espírito, como Deus criou a alma. Nós já estamos meio adiantados, né? Não chegamos lá ainda. Depois vamos deixar um pouquinho para mais tarde. Podemos entrar com mais detalhes sobre isso. Então, mas os animais, eles também têm esta alma. O que essa alma é? Ela é uma personalidade, ela tem sentimentos, ela tem emoções. Os animais têm isso. A alma, ela tem certos sentimentos que é diferente do espírito. Então, ela tem consciência, ela tem lembranças. Tudo isso nós vemos nos animais. O rico, mesmo sem corpo, na eternidade, estava em tormentos eternos. Ele mesmo confessou isso. Só acho que tem que falar um pouquinho mais alto. Estava
Eu acho. Não, o rico na eternidade, quando partiu sem a salvação, ele clama em tormentos eternos, né? E ali a alma, né? Alma. O corpo ainda não. A alma e o espírito, né? O espírito. Estão ali. Interessante, versículo 20, produzam as águas abundantemente. E nós vemos desde a partir do versículo 1 que Deus ele lembrou de toda a terra. Então, nada pensando numa parte da terra que ia produzir mais ou menos, né? Mas lembrou de todos. Então, todos com abundância, Deus supriu o alimento para todos. Então, mesmo pensando em peixe, né? Peixes que vivem na água super gelada, né? Que nós não podemos, como pode ser isto, né? Então, Deus, né? Mesmo lá, pessoas habitando lá naquele país, há peixes. Então, Deus, ele lembrou de todos, né? Então, mesmo antes de formar o homem, né? Sim. E dessa terra se encher. Então, só lembrando que Deus, ele, por isso que sempre lemos que Deus dá, ele não pede, né? Então, Deus sempre tem abundante, né? Tanto material como espiritual. o que ele faz é muito grande, é muito caro, né? Não temos como produzir. E nós vemos como você está seguindo no sua linha de pensamento, e nós vemos que Deus, ele é organizado também. Por exemplo, ele não criou as aves e os peixes na água, os animais e os homens, antes de preparar o alimento para eles, né? Antes de ter, por exemplo, o sol e a lua também e as estrelas. Deus, ele nos ensina até nesse sentido, para sermos organizados nas coisas, né? Nós vemos que o ser humano não aprendeu com Deus. Hoje, as cidades grandes é um caos, porque se criou coisas, primeiro, que agora teria que desmanchar tudo para fazer o que devia ter feito antes, né? Se criou coisas nas cidades, pensando em coisas já grandes, que, né, se esqueceram, não fizeram coisas antes que deviam ter feito, e agora não dá, tem que se desmanchar a cidade para poder fazer. Mas precisa, é necessário, né? Mas Deus, nós vemos que Ele tem ele é organizado nesse sentido. Ele fez primeiro uma coisa para depois fazer as outras. Pensando ainda na alma, né? Um homem diferente do animal, o Senhor disse lá em Lucas 12, né? Hoje, Esta noite te pedirão a tua alma, te pedirão a tua alma, e que tens preparado. Para quem será? O Senhor disse também em Marcos que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Ganhar o mundo está ligado com o corpo, né? Com a vida aqui, e perder a alma. Então, existe essa diferença, né? Sim. Quando está falando da alma, não queria voltar, porque daí nós vamos... já estamos adiantados. Quando está falando da alma, muitas vezes está incluindo o espírito. Então, quando fala da alma do animal, está falando só da alma do animal. Mas às vezes, quando está falando da alma do homem, que nem esses casos aí, ou aquele homem no inferno, está a sua alma e o seu espírito juntos. Tá? Eu sempre tive bastante dificuldade nessa parte, mas aprendi que a alma aqui é a vida dos animais, a vida, mas aí existe o outro lado do homem, daí o homem tem alma e espírito, mas essa alma aqui é a vida. Se você citou que a alma, um animal morrendo, né, morreu a alma do animal, morreu a vida dele. A alma é a pessoa. Sim, mas você citou do animal, o senhor já tem citado... Porque Deus criou aquela alma para extinguir. Pois é, por isso. Então ela é a vida do animal, aquela alma daquele animal.
De certa forma, sim. Sim. É. Eu Porque seria a pessoa, porque a alma é a pessoa. Por exemplo, nós vemos o rico no inferno, é a alma dele que está lá, ele fala da sua língua, mas o corpo está na terra. Ele está falando, está ouvindo. Então, é a pessoa. Né? Porque se dissermos só que é a vida, eu não sei se está me entendendo, né? Porque Deus criou o animal para na hora da morte deixar de existir. Né? A alma que ele tem vai deixar, mesmo sendo, né, a que dá sentimento para ele, é a pessoa, porque a pessoa habita aquele corpo. A verdadeira pessoa é a alma. Você até citou na introdução que tem outras coisas que têm vida. Eu não queria me aprofundar muito nisso, porque nós não chegamos lá. Eu acho que a gente está meio na frente. Então vamos ficar por enquanto por aí, porque depois podemos ampliar um pouco isto e talvez vai ser entendido. Porque senão nós pegamos um pouquinho aqui, pegamos um pouquinho ali, e talvez não fica bem claro para todos, né? Então vamos pensar primeiramente nos versículos 20 a 23. E no sentido do animal, ele é uma alma diferente das plantas. Ele tem sentimento. É uma alma vivente, ele sofre. É diferente de você colher uma fruta de uma árvore quando você mata um animal. Quando você corta uma árvore, quando você mata um animal. A árvore, Jó diz que se ela tem até o cheiro da água, ela pode voltar a viver. O animal não. Se ele perdeu a sua vida, o animal pode estar intacto, como o ser humano também. Ele não volta, não tem mais como. Né? Então, Estava lutando, não vou voltar. Sim. Colossenses capítulo 1, versículo 21. A vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más. Estava pensando aqui, em todo momento Deus viu, e viu Deus que era bom. Que importante isso. Uma pessoa que é perfeita, que é boa, vê a sua criação e dá a conclusão, e viu Deus que era bom. Muitas vezes a gente, até o crente, pode achar as coisas boas e talvez não é bom. Mas Deus sabe o que é bom e sabe o que é bom para cada um dos crentes. Ele viu que era bom. No capítulo 6 nós vemos ele vendo de novo, né, depois que o pecado entrou no mundo, ele viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava. Sim. O bom de Deus não é o nosso bom, né? Nós sempre podemos melhorar. Então Deus também deu certas ordens para esses animais, ele diz, produzam conforme as suas espécies. E toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, os animais têm esta ordem instintiva de Deus para se reproduzirem. Versículo 22, as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do dia 5º. Depois nós vamos ver que por causa do pecado, os animais, toda a criação está num cativeiro, o cativeiro da corrupção, da fraqueza. Tanto as árvores como os animais estão fora do seu contexto, do seu habitat original. Romanos capítulo 8, nós vemos que eles gemem esperando
a liberdade da glória dos filhos de Deus, quando eles vão ser libertos do cativeiro. A princípio, os animais tinham uma dieta vegetariana que nem os homens. Foi nesse período também que Deus criou os dinossauros. Tudo que existe na Terra, tudo que se descobre na Terra, está aí neste sexto dia. Então, muitos desses animais deixaram de existir com o tempo. Possivelmente, até por causa do dilúvio, como nós já aprendemos, havia uma diferenciação antes da queda e depois da queda. Aquelas águas que estavam acima nos céus. Então, essas coisas foram mudadas e com isto, possivelmente, esses animais deixaram de existir. Então, não existem essas coisas descobertas que são milhões de anos, fósseis, que eles fazem o teste com o tal carbono 14. E das 100 anos, eles botam mais 100 milhões de anos em cima, porque ninguém vai estar lá para dizer o contrário, né? Mas tudo foi criado aqui, nesse sexto dia. Se descobrem dinossauros tanto do ar, como do mar, como terrestre. Tá? Jó, no livro de Jó, para aqueles que leem, ele fala de um animal forte, que muitos acreditam ser um dinossauro. Porque Jó viveu bem no início, ele está lá, mas ele viveu aqui no início. Início de Gênesis. Interessante que as pegadas do dinossauro, né? O dinossauro existiu, isso aí não tem como... Sim. Antes eles tratavam que a cauda do dinossauro era pro chão, encostava também, mas aí só encontrava as patas. Teria que ter a marca da cauda também encostando no chão. E daí foram ver na Bíblia que a cauda para cima, a cauda está se dando Jó, sim. a cauda é como o cedro, os nervos da sua coxa estão entretecidos. Então a cauda para cima. A própria Bíblia já está falando, e aqui não é um hipopótamo, não é? Não. Ele chama o nome aí, né? Chama Belmonte. Belmonte. E todos esses animais, tudo estavam obedecendo a Deus, né? Então, como o dinossauro, que hoje imaginam bravo e feroz, mas naqueles dias todos estavam abaixo da ordem de Deus. Sim. Então, mas sem dúvida, depois do pecado, as coisas mudaram. Então, mas na criação, tudo estava em ordem. Sim. E a maior parte dos dinossauros, pelo menos no início da criação, todos eram herbívoros, né? Todos comiam ervas, frutas, de certo, né? Como os homens também. Mas depois, talvez alguns, como os leões também, se tornaram carnívoros, não todos, né? Mas eles deixaram de existir, logo no início já da criação. Possivelmente talvez nem entraram na arca, por causa da mudança climática, mas enfim. Nós vemos também a terra, a partir do versículo 24, criando esses animais. Temos o mar, temos o ar, temos a terra, alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, a terra está agora completa. Deus vai cuidar de fazer o homem.
interessante que só nessa ocasião, que no início do versículo 22, que Deus os abençoou, não vemos antes, né? Não. Porque agora está tratando de alma vivente, né? Versículo 20, estou voltando para trás. Disse Deus, produz as águas abundantemente, répteis, alma vivente, né? E versículo 21, e Deus criou. É a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Parece que o versículo 20 ele faz um resumo do que vai acontecer. Né? Disse Deus, produz as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão. Então agora ele vai mostrar como Deus fez isso. Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, no primeiro versículo, ele simplesmente declara uma coisa, e no versículo 21, ele mostra Deus fazendo, como Deus fez isso. Então, Deus criou. Como diz no versículo 24 também, né? Ele disse, Deus produz a terra, alma vivente, depois, versículo 25, e fez Deus as bestas feras. Sim. E tem alguns animais, alguns peixes, né? Algumas aves, né? Como Joel disse, tem tudo que é lugar também. Deus sabe onde era necessário, tanto aquilo que vimos, que não vimos. Aqueles seguidos estão descobrindo espécies que não, pela primeira vez, né? Ainda hoje. E o homem, os seus pecados, ainda hoje, 2019, luta para que o ser humano creia neles, né? No ser humano mesmo, e não na existência de Deus e em tudo que Ele criou, né? Então, tudo aquilo que o homem vai estar descobrindo, tudo foi criado por Deus, né? Mesmo Deus dizendo, criando e dizendo, frutificai e multiplicai-vos, como uma ordem, mas é Deus colocando que eles possam multiplicar. Sim. Isso é importante. Por isso que nós vemos sempre os animais se multiplicando, né? Nem os homens às vezes obedecem isso, né? Você quer entrar a partir do versículo 26? Que disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou.
macho e fêmea os criou, ou homem e mulher. E Deus os abençoou e disse-lhes, lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado a erva, que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente. Toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Então, nesses versículos existem bastante coisa aqui. Nós temos a criação, um resumo da criação do homem, onde vai ser ampliado depois no capítulo 2, versículo 7, de como realmente Deus projetou o homem. Mas nós vemos aqui o que o homem tinha que fazer, qual era o seu compromisso, para que ele foi criado, em ligação com a terra. Nós vemos que ele devia dominar e sujeitar. No capítulo 2 nós vemos que ele devia também trabalhar no jardim, trabalhar na terra. Iam começar no jardim, mas a ideia era que o mundo se enchesse de pessoas. Nós vemos a ordem para se multiplicar, encher a terra. Nós vemos também a sua dieta, como já foi falado, e também dos animais. A nossa versão, versículo 30, parece que está dizendo para os homens se alimentar dos animais, mas está dizendo aqui que os animais também se alimentar da mesma dieta que os homens. Ervas verdes, e os homens, nós vemos fruta. Então, até Noé, o homem era vegetariano, né? Sim. Foi só a partir depois do dilúvio que foi autorizado, né? Show? Então, as águas tornarão e estará no arco-íris. A outra Bíblia tem anotado aqui. E disse Deus a Noé, esses estará o arco na nuvem, o certo entre Deus e toda a alma vivente e toda a carne que está sobre a terra. Não, mas tem outro versículo que diz assim. Depois do dilúvio aqui. No capítulo 8. No versículo do capítulo 9, tudo quanto se move
que é vivente será para vosso mantimento. Tudo que vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei a vida do animal, quem derramar o sangue. Então, o que significa o homem é a nossa imagem, conforme a nossa semelhança? Algum irmão quer contribuir sobre isso? Gostaria de destacar aqui um pouco antes o façamos. E se Deus, façamos o homem, então plural se façamos, né? Sim. Então, você já viu que é Elohim, né? Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Todos os três. Sim. Uma unidade tripla. Então é isso. O homem foi criado para representar Deus aqui na Terra, né? Representante de Deus. Deus, as três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, o homem, corpo, alma e espírito, triplo. Mas infelizmente falhou, pecou. Ele disse, Deus façamos. Deus não estava sozinho, né? Deus não estava sozinho, façamos. Lemos no Novo Testamento sobre o Senhor Jesus, tudo foi feito, foi criado por Ele, sem Ele nada que foi feito se fez. Lemos também do Espírito Santo lá, com toda a divindade, toda a trindade ali, nesse trabalho. Então, ele não pode estar falando com qualquer outro ser, a não ser um ser semelhante a ele, porque ele está dizendo, façamos a nossa imagem e semelhança. Então, tem que ser outro igual ou outros iguais a ele. Então, sem dúvida, como já está sendo destacado, e todos sabemos pela doutrina bíblica que existem três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são divinos. Então, o homem é a nossa imagem e semelhança. Então, o homem traz traços do caráter divino.
aspectos morais. Como Deus, o homem também está dividido em três, em um só. O homem é corpo, alma e espírito. Então, Deus não tem esse corpo, não significa isso, mas que eles são três pessoas. Então, aspecto moral, racional, consciência. O animal, ele não tem essa parte espiritual. Então, eu achei o versículo que eu queria, para quando chegasse sobre o nosso irmão falou que a vida, a alma é a vida, né? Tem um versículo em Levítico capítulo 17, versículo 11, diz: a vida da carne está no sangue. É o sangue que está a vida dos seres viventes. A alma do animal é diferente da alma humana. Ele não recebeu o espírito também, mas quando Deus criou o ser humano, Ele criou almas eternas, espíritos eternos. Então, no momento que o animal perde o seu sangue, a sua alma também deixa de existir naquele mesmo dia. Não foi criado com esta finalidade de eternidade como o homem, né? Então, se quer um versículo para ajudar nesse assunto, Levítico capítulo 11, capítulo 17, versículo 11, pelo que a vida da carne está no sangue, pelo que vou tenho dado sobre o altar, inclusive está falando do animal aqui, para fazer expiação pelas vossas almas, porque é o sangue que fará expiação pela alma. Eu sempre pensei que quando Deus soprou no homem, posso ser corrigido, Deus colocou algo de Deus no homem, né? Por exemplo, você citou Eclesiastes, homem morrendo, o corpo vai para o pó e o espírito volta a Deus que o deu. Então Deus, para mim, quando Ele soprou no homem, então, se é o espírito que foi colocado no homem, né, isso volta para Deus. Deus vai ter que tratar com Deus. O Deus fez o homem perfeito, inocente, mas com o pecado tudo estragou. Nesse sentido, tudo é de Deus, né? Porque o corpo é de Deus também, a alma é de Deus e o espírito é de Deus. Se é nesse sentido que o senhor está pensando, está certo. Só no sentido que Deus deu algo dele que seria eterno nesse momento, assim que já tinha eternidade passada, aí não. Porque só o crente, a pessoa regenerada, então agora ele tem o Espírito Santo morando nele. Então o Espírito Santo é uma pessoa divina, então ele é eterna. Não simplesmente como o nosso espírito, que foi criado num dia determinado para ele ser eterno. Futuro, eterno futuro, ele não é eterno passado. Então nesse sentido sim. E é o Espírito que coloca o homem em comunhão com Deus. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se eu não me engano, ele diz para os crentes se santificar em tudo: espírito, alma e corpo. É bom notar, ele não diz corpo, alma e espírito. Muitas pessoas santificam só o seu corpo, só na aparência. Mas este não é o ensinamento bíblico. Por quê? O Espírito Santo, aí outro versículo também, Romanos capítulo 8, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo fala com o espírito humano. Com o pecado, com a queda, o espírito e a alma que tinham comunhão com Deus, dentro daquele contexto do Éden, eles entraram em trevas. Pronto, apagou aquilo, não tem mais.
Mas agora, com a regeneração, temos o Espírito, nós somos luz no Senhor. Além disso, o Espírito Santo está aí dentro de nós, falando ao nosso espírito para nos santificar espírito, alma e corpo. Começando pelo espírito, o espírito humano. Quer dizer, não adianta nós termos uma aparência, achar que isto é a santidade. Mas o espírito do crente, ele gosta de outras coisas. Ele faz coisas escondidas. A alma faz coisas que ela gosta. Na realidade, esse não é o correto. Né? Estava pensando, quando Deus soprou no homem, né? Não fez isso para com o animal. Né? Eclesiastes diz que o qual volta à terra, como era o Espírito, volta a Deus que o deu. Quando Deus fez isso, tudo com perfeição, não tinha o pecado. Né? Jó diz, ou pergunta, mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o Espírito, então onde está? É o Espírito do homem, não é o Espírito Santo, né? Claro, né? Eclesiastes é no sentido, volta a Deus que o deu, para Deus dar o destino àquele espírito. Não é que volta para ele, então aí Não. chegou lá, Deus desligou aquele espírito, pronto. Volta no sentido, enquanto o homem está na terra, ele é dono do seu espírito, o seu espírito é que vai se expressar através do corpo, como a sua alma também. Então ele tem o controle aqui, ele vai para onde ele quer, né? Morreu. Agora o homem não é mais dono, não é ele que decide para onde é que ele vai. Agora Deus vai dar destino àquele espírito e àquela alma. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.